Na aula anterior, falamos sobre candlestick, né? Uma estratégia que utilizamos para analisar a ação de preço das paridades. Temos aqui hoje um conhecimento voltado a padrões de tendência e qual a importância de identificarmos a tendência. A tendência, ela reflete toda a informação pública, desde notícias e resultados. A tendência também permite a gente identificar a opinião da maioria dos investidores sem suposições nem adivinhações. A identificação da tendência permite selecionar uma estratégia de entrada e saída, identificando o quê? Suportes e resistências. Se você ainda não assistiu a aula de suporte e resistência, volta 2 aulas anteriores nesse mesmo módulo que você vai ter esse entendimento. Então, a tendência nada mais é do que você ter ali, né, uma interpretação se o mercado está valorizando, se ele está se desvalorizando, se ele está numa consolidação, né, se ele não tem ali pessoas a negociar. A tendência ela é super importante na hora de a gente tomar uma decisão para fazer as negociações, tá? Então, a gente tem aqui o nosso primeiro padrão de tendência, um padrão muito simples de identificar, porque ele forma exatamente essa imagem aí, né, que vocês estão vendo neste momento, o padrão de lateralidade. Ele é definido pela força de repetição de preços máximos e mínimos dentro de patamares semelhantes, né, iguais ou próximos dos anteriores. Então, quando a paridade começa ali a entregar, né, resultados repetidos nas mesmas zonas de preço, né, numa compra, numa venda, nós estamos em um momento que o mercado está numa consolidação, numa lateralidade, tá? Então, é muito simples de você identificar. E para isso, nós utilizamos as ferramentas horizontais, suporte e resistência. Abaixo do preço, suporte, acima, resistência, tá? Muito simples de identificar. Logo após, temos aí o padrão de tendência de baixa, né? A tendência baixista, tendência descendente, ou como você desejar chamar, é a tendência no qual a gente começa a perceber topos descendentes, uma linha caindo assim em direção para baixo, onde você começa a perceber que o preço tende a ficar mais barato, né? Cada vez mais barato, ele está numa tendência de baixa, tá? A tendência de baixa, ela tem uma característica de preços máximos recentes superiores aos máximos anteriores. Então, você começa a perceber que o topo anterior, o topo anterior, ele vai abaixando, né? Vai ficando mais baixo. Ó. O anterior caiu, 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 caiu. Simples de identificar. Nós utilizamos para identificar a tendência de baixa as linhas diagonais, a LTB, a linha de tendência de baixa, tá? Desde o primeiro ponto, onde o preço começou a cair, você vai traçar a linha de tendência de baixa a partir deste ponto e vai guiar ela até onde coincida aí com mais de 3 pontos, tá? De toques. E aí você consegue identificar, então, uma tendência de baixa e até mesmo a definir estratégias para operar nessa tendência de baixa. Temos também a famosa, né, a tendência que a maioria das pessoas curtem negociar, que é comprar um ativo, né? O padrão de tendência de alta. É muito bom quando um ativo ele está numa tendência crescente, né? Quando ele está se valorizando. São períodos, são fases, existem momentos de reversão, mas quando um movimento ele segue direcionamento de valorização, nos traz grandes alegrias. A maioria das pessoas tende a operar, né, em modo spot aí, em algumas criptoativos, enfim, em algumas ações, comprado, acreditando na alta daqueles ativos, tá? Para identificar uma tendência ascendente ou altista, é a mesma lógica da tendência de baixa, tá? Tu vai utilizar uma linha diagonal, desde o primeiro ponto ali, que o preço começou a reagir
para uma alta, você vai ligar essa linha de tendência até o ponto ali que ele seguiu, né, essa linha. Então, tu observa de 1 a 3 pontos nessa mesma linha que você vai identificar que ele realmente está seguindo uma tendência de alta, tá certo? Então, é muito simples tu identificar isso no mercado. Essa informação é uma informação de ouro para você que nunca teve, né, esse conhecimento sobre o mercado financeiro. E tudo começa a ficar mais claro. Isso aqui, para mim, no início, me trouxe muitas informações e me deixou com autoestima muito alta e para acreditar na minha capacidade de aprendizado, eu comecei a ver que o mercado não é tão difícil assim como é dito, né? Na realidade, ele tem princípios, conceitos básicos que, se a gente seguir, a gente consegue, né, tirar aí os nossos lucros e até mesmo, né, a nossa fonte de renda principal para a nossa vida. Então, é muito satisfatório quando tu já começa a entender que tudo vai ficando mais fácil dentro do entendimento que você vai acessando sobre o mercado financeiro. Então, temos aqui a síntese e conclusão, tá? A tendência é o impulso que orienta as direções do mercado. A tendência permite identificar a opinião da maioria, criar uma estratégia. Uma tendência altista se forma pela sucessão de preços mínimos recentes superiores aos anteriores. Uma tendência baixista se forma pela sucessão de preços máximos recentes superiores aos anteriores. Em uma lateralidade, os preços máximos e mínimos são semelhantes e o segmento de uma tendência permite você diminuir os riscos. E já vou te trazer aqui uma informação muito clara e já de antemão te dizer: você operar contra a tendência é expor 50% do teu capital em risco. Por quê? Para onde o preço está indo? Porque a maioria dos investidores estão a ir junto. Então, nunca opere contra a tendência, tá? Seja uma tendência de lateralidade, ou uma tendência de alta, uma tendência de baixa, sempre monte uma estratégia de acordo com o cenário que está sendo apresentado no gráfico. Agora que você já sabe sobre tendências, vamos colocar em prática observando alguns ativos na prática, tá? As tendências, vamos aplicar a nossa técnica de análise. Vamos utilizar as ferramentas de suportes e resistências para identificar tendências nas paridades. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o EURUSD. Vamos lá. EURUSD, tá? Então, você já sabe que para fazer uma negociação no day trade, você vai fazer análises dentro destes timers, M15, M5 e M1. Tá? Então, é necessário você ter a informação da tendência lá desde M15 até o M1 para poder utilizar da estratégia que você montar de acordo com a tendência para poder tomar uma decisão. Então, nós temos aqui o EURUSD em M15, temos uma informação que nós vamos utilizar. Vamos utilizar as ferramentas horizontais para identificar pontos de suporte, tá? Pontos de resistência, pontos de venda, né? E também as nossas linhas diagonais, as linhas de tendências. Então, a gente tem aqui, ó. Qual foi o ponto? Lembra que eu dei aquela dica? Desde o ponto que o preço começou a subir, trace uma linha diagonal desde aquele ponto e estenda ela até que ela coincida com outro ponto. E ela teve aqui um outro ponto que coincidiu com o preço para alta, tá? Temos fundo ascendente, porém, anteriormente temos uma tendência. Na micro temos uma tendência de alta, mas em sua máxima temos uma tendência de baixa, tá? Então, ó, aqui, ó, identificar aqui uma tendência de baixa, tá? Pontos que coincidem, tá, com os preços. Foi rompido, o preço virou e agora está seguindo uma alta, tá? Uma micro alta. Então, só com esse conhecimento tu já consegue encontrar oportunidade.
Então, quando o preço ele vier a tocar nesta região novamente, você já pode ficar posicionado para ver se o preço vai te dar uma oportunidade de compra a partir deste ponto aqui. Claro que, como eu falei, 50% de chance que você tem aí, né, de perca se você entrar contra a tendência, tá certo? Mas aqui estamos olhando em M15, certo? Essa foi uma análise feita em M15. Faz muitas horas que o preço está a segurar nesta região. Então, possa ser que seja aí uma região credível para você tomar a decisão. Isso aqui é uma análise feita somente com linhas, tá? Existem outras ferramentas que no próximo módulo eu vou compartilhar com você, que você utiliza e começa já a montar o seu setup. São mais de 3 informações necessárias aí para você tomar uma decisão junto desta aqui, que é a simples, suporte e resistência, tá? Aqui no SDJPY, vamos colocar em M15. O que nós temos? Temos bastante rabisco. Temos um mercado, neste momento, fazendo o quê? Preços iguais, né? Ele tá fazendo aí máximas e mínimas semelhantes, demonstrando o quê? Uma tendência de lateralidade, onde nem para baixo nem para cima o preço tem tomado um direcionamento com volume forte, para que você tenha uma estratégia para fazer negociações. Esse tipo de mercado aqui vai muito de acordo com o operacional que você montar, né? De suporte e resistência, ele é básico, né? É simplesmente tu esperar chegar no preço de compra e comprar e esperar chegar no ponto de venda e vender, né? Mas existem alguns momentos que é um momento de rompimento, um momento de reversão, que aí é necessário, no próximo módulo você vai ter esse conhecimento, identificar padrões, figuras que o mercado apresenta, né? Quando se há uma lateralidade. Então, ele forma alguns padrões que entregam uma interpretação no qual você consegue identificar se o mercado ele há de seguir aquele preço lateral, né, dentro daquela zona de suporte e resistência, ou se ele vai seguir um direcionamento diferente do preço, ou se também ele vai dar continuidade à tendência anterior. Então, são várias informações que te traz aí, né, uma clareza de que decisão tomar aí perante o mercado, tá? De acordo com estas informações. Mas só aqui, né, só com essas linhas, você consegue ter interpretações básicas, tá? Então aqui, ó, mercado descendo, 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 ponto de reversão no qual o preço começou a subir. Marcamos a nossa, então, linha de suporte horizontal e também nossa linha diagonal. E olha só como ela coincide com os preços à frente, né? Então, o preço ele veio aqui, é aquela identificação, a gente faz a marcação, né? A gente tem a confirmação que é realmente uma linha de tendência de alta e depois vem a confirmação, aqui a gente teria o gain, tá certo? Vamos ver aqui, nós temos neste momento também, eu queria pegar uma paridade que estivesse a cair para que eu possa falar então da tendência de baixa. Aqui, dá para identificar uma tendência de baixa bem aqui. Olha só, aqui na paridade alvo de JPY, nós também temos uma micro tendência de baixa, olha lá. O preço seguindo certinho aqui, ó, o nosso preço de alta e de baixa, tá? Nós temos também já uma figura, que no próximo módulo você vai ter essas informações sobre as figuras gráficas, né? Suas interpretações. Então, assim, o mercado ele é tão diversificado, existem tantas técnicas de análise que tu pode utilizar de todas as informações que eu estou a compartilhar aqui com vocês, porém vocês também conseguem, dentro de um só conhecimento, extrair, né, oportunidades para você negociar no mercado. Então, você pode ser aquele trader que opera só linha de tendência de alta, só pega operações de compra na linha de tendência de alta. Tu pode ser o trader que só pega operações na tendência de baixa, né?
Este perfil você vai montar de acordo com a sua assertividade. Isso vai vir com o tempo, com a sua experiência de tela, né? Tu vai começar a ver o seu histórico, os seus resultados, daí então vai surgir o trader, né? E vai surgir aí, né, o seu operacional, o seu método exclusivo, especial e único, né? De acordo com a sua experiência com o mercado, tá certo? Então a gente tem aqui uma tendência de baixa identificada, né? E o mais interessante é que temos pontos coincidindo, né, com a nossa região. Tivemos 1, 2, 3, 4 toque já nessa linha de marcação de baixa, tá? Então, assim, é muito simples de você fazer aí uma identificação de tendência. É super importante. Na verdade, é uma das coisas mais importantes a se fazer aí no mercado, antes mesmo de você tomar alguma decisão. Porque se você não faz esse tipo de análise, é como se você estivesse entrando aí sem realmente ter ali um conhecimento em cima daquela análise. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz no mercado, primeiro, né, quem assistiu já o módulo sobre psicologia do trader, eu compartilhei com você sobre você definir a paridade que você vai fazer suas negociações, o horário, sua rotina de trade, né? Desde estratégia, método a se seguir. E isso aqui também faz parte de todo esse conjunto, né? Um pouquinho de cada coisa monta tudo o que você precisa e depois parece que é muita coisa, né? Kelly, tanta informação. Meu Deus, eu preciso saber de tendência, de candle, de Fibonacci, de figuras gráficas, de indicadores, de notícias, de eventos, de paridades, de horários, enfim. Essas informações com o tempo, gente, ela se faz natural no seu dia a dia, né? Pela quantidade de repetição, pela quantidade de horas que tu passa ali observando o preço dos ativos, isso se torna comum, né? Então, acaba ficando no automático, é igual dirigir, né? Quanto mais você vai dirigindo, daqui a pouco você tá no automático, você nem percebe que tá passando a marcha, nem percebe que tá virando pro lado, tá dando a seta, é automático. A mesma coisa no mercado financeiro. Então, qualquer ativo que eu vier abrir, eu consigo identificar a tendência, oportunidade, regiões no qual eu possa comprar e vender esse ativo. Isso demanda tempo. E aqui a gente está encurtando o seu tempo, né? De passar por todo esse processo. Aqui a gente já está entregando tudo na sua mão. Só seguir, só aplicar, só fazer. Tá certo? Então é isso. Esse foi o conhecimento sobre padrões de tendência aí do mercado financeiro. Te espero no próximo módulo. Aplique e tenha resultados.